Estamos aqui no Hospital de Emergência do Agreste. Nas últimas 3 semanas, o número de casos aqui tem oscilado bastante. Primeiro, quando se iniciou o isolamento social por conta do coronavírus, os casos de acidentes, quedas da própria altura, os automobilísticos e até o número de crimes tem diminuído bastante e refletiu na equipe médica aqui do hospital. Só que as pessoas, tanto aqui na cidade de Arapiraca como em outras da região, têm desrespeitado esse isolamento social e voltado a circular nas ruas. E fez com que nas últimas 24 horas o número de casos tenha voltado ao patamar que tinha anteriormente. Estamos aqui com a diretora-geral do Hospital do Agreste, Bárbara Albuquerque. Bárbara, infelizmente, o desrespeito por esse isolamento social tem aumentado o número de atendidos aqui, principalmente alarmante nas últimas 24 horas. Exatamente, Walter. O que é que a gente tem observado? Que no começo do isolamento social, há 3 semanas atrás, a gente teve uma diminuição de quase 40% no número de atendimentos da gente. E aí isso aí veio trazendo uma tranquilidade para a gente, porque pensando na condição que outros estados e até outros países em relação ao coronavírus, quanto mais leitos de hospital a gente tiver, mais segurança para a nossa população. E aí, sendo que o que é que a gente tem percebido? Que mesmo o governador mantendo esse decreto do isolamento social, as pessoas estão começando a voltar para a rua, estão começando a se expor, e isso aí é negativo, é um ponto negativo para a nossa população, porque quanto mais leito de hospital, quanto mais leito a gente tiver ocupado, menos chance, menos leitos que a gente pode utilizar com o coronavírus, entendeu? Então, assim, essa perspectiva que a gente tinha da diminuição de pacientes internos, de pacientes que necessitam de UTI por causa de acidente de trânsito, vítima de arma de fogo e tudo, como esses números voltaram a subir, a gente começa a lotar o nosso hospital, né, que é de trauma, mas que pode ter uma participação muito importante nessa situação do coronavírus, mas se as pessoas não se resguardam, não se cuidam para evitar esse tipo de acidente de trânsito, para evitar excesso em bebida alcoólica, que aí já provoca outra situação, violência e tudo, o nosso hospital vai encher desses pacientes e aí a gente não vai poder dar o suporte necessário na questão do coronavírus, se vier a ter necessidade. Então, eu acho que as pessoas vêm acompanhando na televisão o que é que acontece. A preocupação do governo é que a gente tenha leite suficiente para atender essas pessoas que precisem ser hospitalizadas, que a gente vê que em outros países foi o que fez a coisa entrar em colapso. Muita gente adoecendo ao mesmo tempo e não ter a quantidade de leite suficiente. Então, quanto mais leito a gente tem de retaguarda para receber uma possível necessidade de uma contaminação de coronavírus, mais coberto a gente vai estar e mais segura vai ter a nossa população. Então, levando em consideração isso, mesmo os hospitais que não têm uma proposta de ser para coronavírus, se a gente tiver com ele desocupado, numa hora de emergência, a gente pode usar esses leitos para coronavírus, entendeu? Então, se a gente continua com a vida normal, a gente tem aí um decreto de isolamento social e esse isolamento social não está sendo respeitado, as pessoas estão se isolando para trabalhar, por exemplo, mas continuam achando que pode se reunir com amigos, tá festejando e tudo. E a gente sabe que toda essa exposição, numa vinda para casa, a gente sofre um acidente de trânsito, né? Numa briga, aí vem vítima de arma de fogo, de arma branca, e tudo isso são pacientes que necessitam de um tempo de internação grande, de internamento, entendeu? Aqui no hospital. E aí são leitos que ficam ocupados e que, numa necessidade para o coronavírus, a gente não tem como disponibilizar. Ok, conversamos então com a Bárbara Albuquerque, que é administradora aqui do Hospital de Emergência do Agreste. E só para que vocês tenham uma ideia, antes do coronavírus, antes deste isolamento social, a média de atendimento diário aqui do Hospital do Agreste em torno de 95, 100, 110 pessoas. No primeiro momento do isolamento, esse número de internamentos diário caiu para um patamar de 55 a 60 pessoas, sendo que nas últimas 24 horas esses números eles voltaram a subir de uma forma muito volumosa e que chegou o atendimento das últimas 24 horas, por exemplo, ser de 110 pessoas. Então, uma prova de que o arapiraquense, o agrestino, não está dando o devido valor a esse isolamento social. Quanto mais pessoas na rua, quanto mais pessoas circulando,
reflete aqui no Hospital do Agreste e corre um risco maior de serem contaminadas com o Covid-19. Em linhas gerais, a orientação dos médicos, da equipe da Secretaria de Estado da Saúde é que as pessoas procurem sair de casa o mínimo possível, somente na necessidade, principalmente idosos e crianças. Volto aos estúdios.